Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os corações. Eu sou Wilson Colangelo, pastor da Igreja Unida do Jardim da Figueira, membro do Conselho de Ética da Convenção Unida Internacional. Hoje nós vamos falar sobre namoro. Como esperar em Deus? Como nós sabermos qual o momento, qual idade, de que forma esperar, como esperar? Escolhi um texto da palavra do Senhor que diz: esperei com paciência no Senhor. Ter paciência e esperar no Senhor é algo que nós não podemos jamais descartar de nossas vidas. Nós temos como um dos objetivos a ser abordado nesta tarde, como saber a hora certa para o namoro. Como escolher certo. Como nós sabermos se é Deus que verdadeiramente está providenciando isso para as nossas vidas. Temos idade para namorar? Quando iremos nos casar? Nós vamos nos casar? Nós queremos nos casar? Os pais estão de acordo com esse namoro? São pontos que nós precisamos focar se nós quisermos algo duradouro, algo abençoado, algo dirigido pelo Senhor em nossas vidas. Como cristãos, nós sabemos que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é muito diferente do que se vemos acontecendo no mundo contemporâneo. O nosso contexto cristão, como saber esperar? Como saber se Deus nos concederá aquilo que deseja o nosso coração? Qual o padrão da nossa escolha? Como nós escolhermos o nosso parceiro ou nossa parceira ideal? A beleza, o corpo escultural, posição social, situação financeira, são coisas que nós, como pastores, nós temos ouvido e acompanhado em certos casos. É claro que nós não descartamos esses itens que nós mencionamos agora. Porém, nós sabemos que não é só isso que vai valer para uma boa escolha para o nosso futuro conjugal. Nós sabemos também que a beleza, um dia, ela termina, que a idade chega, que muitos sonhos não serão alcançados. Alguns ideais, talvez nós não alcançaremos. E se nós estivermos plantados somente na escolha da beleza física, financeira, posição social, nós sabemos que isso nos trará grandes decepções e muitos problemas futuramente. Se nossa escolha for através da direção de Deus, se a nossa escolha for dirigida totalmente por Deus, com certeza nós seremos bem sucedidos na nossa vida matrimonial e também na nossa vida de namoro. E um dos pontos também que eu gostaria de citar nesta tarde é que nessa escolha, nós como cristãos, nós como servos de Deus, se nós às vezes paramos para pensar, será que ela ou será que ele tem os nossos mesmos ideais? Será que estamos caminhando e direcionando para o mesmo objetivo como cristãos? Muitos estão confusos, e principalmente os jovens, quando eles procuram descobrir se esta é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus nas nossas vidas, ela vai acontecendo gradativamente. Nós o conhecemos, nós o aceitamos, nós começamos uma caminhada com ele. Assim também é o namoro. É um período em que as pessoas irão se conhecer, irão conversar, irão colocar à prova os seus sentimentos, ver os seus objetivos, seus ideais, quais são os rumos que eles querem tomar para suas vidas. O namoro, ele não deve tomar, ele não deve tirar, ele não deve impedir a nossa devoção com o Senhor. O namoro, ele não pode tirar o nosso tempo com o Senhor e não nos deve furtar de servirmos a Deus com toda
e plena liberdade. Precisamos observar alguns detalhes. Onde vocês se conheceram? Na igreja? Em um culto familiar? Porque agora não mais a prioridade dos cultos, porque agora não mais a prioridade da igreja, de uma vez que já se conheceram, porque se afastarem dos caminhos do Senhor e da obra do Senhor. Se formos observar, seria essa uma das respostas a qual Deus não está preparando. Porque quando Deus preparar o sentido das nossas vidas, o sentido do namoro, tem que estar alinhada com as coisas do Senhor. Onde namorar? Nós temos uma certa preocupação de poder ensinar de forma correta e perfeita. Muitos escolhem esse namoro em locais ermos, outros escolhem atitudes e toques que não convêm. E quando falamos de atitudes e toques, nós devemos alertar que nós não devemos partir para um caminho onde você não sabe aonde pode chegar. E muito mais além do que isso, caminhos que nós sabemos que não podemos chegar. E esse local onde namorar, muitas vezes acaba nos levando a ocasiões que vão acabar na carne. Dentro desse onde namorar, de preferências então em lugares onde não vai levar o casal a momentos ou ações que não convêm. Se nós formos analisar, segundo o que nós entendemos na palavra de Deus, nós vemos que o pecado não está somente no ato consumado, mas todas as áreas que nos levam a pensarmos, a agirmos ou até querermos e desejarmos algo além do permitido, nós sabemos que nos leva a estar fora dos planos e dos propósitos do Senhor. Nós sabemos que na palavra de Deus está escrito que há um tempo determinado por Ele para todas as coisas debaixo do sol. E gostaria de deixar para vocês também bem claro que esse tempo que o Senhor deixou inclui também o sexo, que para o nosso contexto cristão, nós sabemos que isso só pode e deve acontecer depois do casamento. Temos que tomar também cuidado com aquele famoso namoro do portão. Temos que tomar cuidado com aquele famoso amasso no carro. Nós temos que tomar cuidado com aqueles vamos ao motel só para nós conhecermos. Tomem cuidado com toda e qualquer conversa a nível malicioso. Vemos às vezes a pergunta que leva a um constrangimento realmente ruim entre duas pessoas. Você me ama mesmo? Então me prova. E esta é uma pergunta, esta é uma atitude que muitos têm se confrontado e não têm tido o momento de saber como se desvencilhar desta pergunta, caindo nas armadilhas que o adversário muitas vezes coloca à nossa frente. E outra pergunta que é comum, ou uma afirmação comum entre os jovens. Todo mundo faz, por que nós não podemos fazer? Mas pessoas direcionadas por Deus, pessoas que estão buscando saber se esse namoro é de Deus, se é Deus que está preparando, teria uma simples resposta em dizer: não podemos fazer porque somos templos do Espírito Santo de Deus. A resposta é clara e bastante simples, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se nós agíssemos contrário à sua vontade e à sua direção, onde iria o Espírito Santo que habita em nós nesse instante? Ele teria que sair do nosso meio? Teria que sair do nosso lado? Então esta é uma boa resposta. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porém, isso não poderá acontecer se essas pessoas ou se esse casal não estiver sujeito a Deus. Então seria uma das grandes respostas de sabermos se isto está preparado ou não por Deus. Porque nós sabemos que se nós estivermos
na direção de Deus, se a nossa conduta for dirigida por Deus e se os nossos objetivos forem agradar a Deus, nós teremos que fazê-lo então nos seus mínimos detalhes para que o nome dele seja glorificado. Um outro momento muito importante, mas ele não é da igreja, ela não é da igreja, é um gato. E se eu perder, talvez eu não encontre outro igual. Isso pode acarretar problemas futuros. Hoje ele poderia até te acompanhar aos cultos, poderia te acompanhar em algumas reuniões, em alguns estudos, porém, se ele não tem o mesmo objetivo que o seu, certamente quando vier o casamento, ele vai declinar de te acompanhar, vai declinar de estar com você, de ser uma boa companhia. Ou você vai ir sozinha, ou sozinho, ou então você acabará também não indo. Finalizando essa breve meditação, nós queremos lembrar os amados que a palavra de Deus verdadeiramente é o que nos norteia em todos os nossos caminhos para nos levar à vida eterna. Ela nos ensina que o mundo jaz no maligno. Nos ensina também que estamos no mundo, mas não somos do mundo. E muitos acham que nesses pequenos detalhes nós não damos um testemunho verdadeiramente de um cristão. Os nossos atos, os nossos hábitos, os nossos desejos, aquilo que nós praticamos, não podem ser como se é praticado no mundo. O mundo tem aquela questão de ficar. Nós não concordamos com isso, porque quando nós temos algo dirigido pelo Senhor, que é o nosso casamento, que vai ser o nosso futuro a dois, Deus não pensa, se der certo você separa logo mais. Muito pelo contrário, quando nós fazemos os nossos votos perante o altar, onde Deus é a principal testemunha, Ele nos orienta que este ato, que esse casamento, que essa união é até que a morte nos separe. Nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito de namoro. Nós precisamos ver qual é a direção e precisamos, antes de assumirmos o compromisso, nós sabermos: Deus está no controle? A minha vida a dois tem agradado ao Senhor? O meu namoro, o meu noivado, o meu casamento, a minha vida conjugal tem sido agradável aos olhos do Senhor? Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa engrandecer mais e mais o nome dele na sua vida. A você que está pensando em namorar, a você que tem um desejo de namorar, a você que tem um desejo de constituir uma família, eu gostaria de deixar um recado a você para que você nunca se esquecesse, que você tenha tudo isso nos primórdios da palavra de Deus, que você saiba como agradar a Deus nos seus mínimos detalhes, que você saiba e tenha a resposta de Deus. É o Senhor que preparou? Foi o Senhor que deu? Então deixo para você um texto da palavra de Deus que diz: deleita-te no Senhor, confia no Senhor e Ele concederá para você o desejo do seu coração. Você que nos acompanhou em mais esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para que você receba os novos temas. Que Deus possa te abençoar e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.